Próximo a você, sim, seja acolhedor. É tão interessante isto, é muito importante. O Deus da Bíblia é um Deus extremamente relacional. O Deus da Bíblia é um Deus extremamente acolhedor. Tão acolhedor que Ele mandou o Filho dEle, o único Filho dEle, para morrer no seu lugar, para que nós pudéssemos ter novamente, enquanto criação, ter comunhão com Ele, ter relacionamento com Ele. Que Deus abençoe a sua vida e o seu coração. Você que nos visita, especialmente, Patrícia, por favor, Carol, né? Fiquem de pé. Eu quero apresentar para vocês duas meninas que têm dedicado a vida delas pelo social da nossa cidade. Especialmente crianças em risco, crianças que sofrem abandono, e elas fazem parte de uma associação da nossa cidade que cuida dessa criançada de 0 a 17 anos, 11 meses e 29 dias. Ok? Eu quero apresentar para vocês uma outra pessoa que é da igreja, que é o representante da Prefeitura Municipal de Indaiatuba, na nossa cidade. Rogério, por favor. Rogério cuida da área social, trabalha junto à Prefeitura, membro da nossa igreja, ovelha nossa e meu discípulo. Ele me dá muito trabalho no discipulado. Muito. Aliás, tem gente que dá mais do que ele, né, Edu? Que Deus abençoe vocês. Eu não estou falando que Edu dá mais trabalho, eu só pedi uma afirmação dele, uma confirmação. Meus irmãos, eu quero hoje dar boas-vindas a todos vocês, parabéns a todas as mamães presentes. No último domingo, dia 7, nós antecipamos a comemoração e a homenagem às nossas mães, por quê? Conhecemos o histórico da nossa igreja, muitos dos nossos têm parentes fora, especialmente em São Paulo, Grande São Paulo, e num dia como hoje, bora ver mamãe. Quem pode ainda ver mamãe, que tem que aproveitar, né? Daí nós termos então antecipado para o último domingo essa homenagem do Dia das Mães. E daí nós hoje estamos um tanto quanto desfalcados, bem aquém daquilo que normalmente temos num culto matinal. Eu quero hoje convidar você... Edu, dá por favor a transmissor. Não, só isso. Obrigado. Eu quero hoje convidar você para a gente mudar um pouco o foco. Neste mês de maio, habitualmente nós celebramos o mês da família e tudo que vamos ministrar ao longo deste mês está relacionado à família. Mas hoje eu quero juntar a minha voz a um grito, a um apelo social muito sério e muito importante na vida da nossa cidade. Nós temos como premissa básica, como igreja, o fundamento daquilo que é a nossa visão e a nossa missão, nossos valores, essas três palavrinhas: acolher, cuidar e servir. São coisas tão simples, mas tão importantes. Exemplo, quando você chegou, muito provavelmente tinha alguém lá na porta te dando um sorriso, com uma placa dizendo: você é bem-vindo, sinta-se à vontade. Você deve ter recebido um abraço, um cheiro bem gostoso. É bom, né, beijar, abraçar esse povo nosso. E nós queremos realmente ser acolhedores, nós queremos ser cuidadores, e nós queremos servir. Esta é a forma mais prática de nós exercermos aquilo que a Bíblia chama de hospitalidade. Acolher não é apenas recepcionar, não é dizer boas-vindas. Acolher vai além de um gesto de aperto de mão ou um abraço. Acolher, cuidar e servir é, na prática, a hospitalidade em si é a manifestação visível daquilo que nós entendemos como responsabilidade, como um dever, como um valor do reino de Deus, princípio da palavra de Deus, que é chamado e conhecido de hospitalidade. Uma das coisas que nós conhecemos e nós descobrimos e aprendemos é que
Quando nós somos aquilo que devemos ser em família, quando nós somos amorosos em família, quando nós somos disciplinados em família, quando nós recebemos em família, quando nós temos relacionamentos em família, nós naturalmente somos na igreja. Exemplo, se eu tenho educação em casa, eu seguramente terei educação na igreja, na sociedade. Nós não começamos do macro para o micro. Nós começamos primeiro com o sujeito, com o indivíduo. Esse sujeito em família, uma base da família, a célula máter da sociedade chamada família. Daí nós vamos para os grandes grupos e aí nós tomamos toda a nossa sociedade. Se nós temos então famílias acolhedoras, nós seremos naturalmente então uma igreja acolhedora. Se eu sou uma pessoa dada, se eu sou uma pessoa que ajuda, se sou uma pessoa em família, e nós como famílias se tivermos aquela visão do outro, do próximo, de amar o outro, de ajudar o próximo, de abençoar a vida do próximo, certamente nós teremos uma igreja também que será acolhedora, que amará o próximo, que cuidará do próximo. Há pouco, o André e a Rosa chegaram aqui, nós vimos um pequeno vídeo de um projeto missionário lá no sertão do Piauí. Um lugar de necessidade, carência material, social, material, espiritual, afetiva. E um pastor, alguém decide dedicar a sua vida e vai para o sertão. Eu não posso ir, até poderia ir, mas ele decidiu ir. Como eu posso fazer a obra de Deus e ajudar num campo tão distante, tão difícil, tão pesado, tão desafiador? Nós podemos fazer, se nós não vamos, nós podemos orar por ele. Nós podemos enviar os nossos recursos, juntar um pouquinho de cada um e enviar para o sustento deste missionário, como foi feito e tem sido feito com outros projetos em que a igreja está associada. E pensar em famílias acolhedoras vai muito mais do que dar um sanduíche, do que convidar alguém para jantar na nossa casa, para fazer um lanche, ou quem sabe convidar alguém em uma família, seja ela qual for, para ir para um restaurante e pagar um jantar para esta pessoa. Ser acolhedor é muito, muito mais do que isto. E nós temos exercitado e procurado exercitar como igreja o acolhimento, o cuidado e o serviço. A palavra do Senhor nos fala, no livro de Hebreus, no capítulo 13, nos 3 primeiros versículos, uma recomendação, uma orientação de Deus para nós, que diz assim: seja constante o amor fraternal, não negligencieis a hospitalidade, pois alguns praticando-a sem o saber, acolheram anjos. Lembrai-vos dos encarcerados, como se presos com eles, dos que sofrem maus tratos, como se, com efeito, vós mesmos em pessoa fosseis os maltratados. Olha só esta palavra. A palavra diz para nós não falharmos e não sermos inconstantes no amor fraternal. A palavra vem e nos ensina para nós exercermos a hospitalidade, porque alguns hospedando gente desconhecida, gente diferente de nós, de cultura, de raça, de valores diferentes, alguém hospedando pessoas deste tipo hospedou a anjos. E agora a palavra vem e diz: lembrem-se, observem, lembrem-se, lembrai-vos dos encarcerados, lembrem-se daqueles como se presos com eles, dos que sofrem maus tratos. E eu gostaria que nós hoje pudéssemos destacar, colocar em negrito e destacar, sublinhando esta palavra, aqueles que sofrem maus tratos, como se,
Com efeito, vós mesmos em pessoas fosseis os maus tratados. Uma das coisas que cada um de nós tem, e Jennifer, enquanto estava ministrando, falou sobre pequenas histórias. E cada um de nós aqui tem uma história de vida, uma história familiar. Ao longo da minha vida e do meu ministério, aqui na nossa igreja, já me deparei com muitos homens e mulheres que, hoje adultos, pais, e alguns já avós, sofreram maus tratos absurdos, sofreram tortura, sofreram abuso psicológico, físico, maus tratos físicos, abusos sexuais, e passaram por um longo período para que pudessem superar isto. São histórias que ficam marcadas. A grande maioria desses tem as marcas, a ferida já não lateja mais, a ferida já não sangra mais, a ferida já não dói mais, mas ficou a marca. Faz parte da história de muitas pessoas. E hoje, exatamente nesse dia de hoje, centenas de milhares de crianças, Brasil afora, mundo afora, sofrem abusos de toda ordem e natureza. E um dos mais graves e sérios abusos que estas crianças sofrem é o abuso do abandono. Da insegurança que o abandono gera na vida dessas crianças, na vida desses meninos e meninas, em todas as faixas etárias. E aí nós precisamos atentar e abrir bem os nossos ouvidos e sintonizar com um grito que vem do lado de fora. Quando nós percebemos, além dos nossos limites, do lado de lá fora, pessoas que estão gritando, dizendo, por favor, me acuda, socorra-me, tenha misericórdia de mim, tenha compaixão de mim, compadeçam de mim. E a voz destas pessoas não são outras, ou não é outra, senão a voz de crianças, meninos, meninas, adolescentes, pré-adolescentes, jovens, na primeira fase da juventude. Mas, se a Bíblia nos fala tanto de hospitalidade, se a Bíblia nos fala tanto de acolhimento, a palavra hospitalidade tem significado e tem sentido. Na nossa língua portuguesa, diz que é um ato de hospedar, acolher, acolhida de hóspedes, hospedagem. Qualidade daquele que é hospitaleiro, qualidade do que é hospitaleiro ou aquele que dá boa acolhida. Mas, se nós voltarmos os nossos olhos para a Bíblia, a palavra de Deus, nós vamos perceber que a hospitalidade é mais do que acolher, do que receber, do que dar uma cama para alguém dormir, dar um prato de comida para alguém comer, uma roupa para alguém vestir. A manifestação da hospitalidade é a demonstração visível do amor de Cristo através de nós, ao estranho ou quem sabe ao nosso irmão em Cristo. Hospitalidade é a demonstração visível, é o amor de Deus encarnado em ações, é o amor de Deus manifestado em atitudes que vão transformar e dar uma perspectiva de vida para a vida de alguém estranho a mim, até então desconhecido de mim, ou quem sabe um próprio irmão em Cristo, que esteja necessitando, em outras palavras, o meu próximo. Jesus, no Evangelho de Mateus, no seu Sermão do Monte, ele diz uma coisa que me chama muita atenção, no capítulo 5, no verso 46, quando a palavra do Senhor diz assim, porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? A coisa mais fácil na minha vida, é amar a minha esposa, porque sei que sou por ela amado. Uma outra coisa simples é amar as minhas filhas, porque sei que sou amado por elas. Qual a recompensa? É Jesus perguntando. Não é outra pessoa questionando. Qual é a vantagem disso?
amar quem me ama. Mas quando nós somos levados, encorajados e desafiados a amar aqueles que nos amam, esse é um caso extremo. Mas amar aquele que é desconhecido de nós, aquele que não tem nada a ver com a minha vida, que não tem consanguinidade, não é meu irmão, não é minha irmã, não é meu avô, minha avó, não é meu tio, não é meu parente, é alguém distante, alguém que está por aí necessitado e de repente Deus coloca esta pessoa diante de mim, coloca esta pessoa no meu lado e Deus de alguma forma fala ao meu coração, me aponta sinais, sinaliza para mim e para você, dizendo assim: este precisa do seu cuidado, cuide dele. Mais do que externar, repito, um prato de comida, uma roupa limpa, bem passada, cheirosa, ou que uma cama para dormir, é você acolher com o seu coração, como se acolhe um filho. É um grande desafio, eu confesso para você que é desafiador isto. Mas uma das coisas que Jesus pergunta, e esta pergunta ela é muito séria: porque se amardes o que vos amam, que recompensa tendes? Então Jesus está, em outras palavras, dizendo para nós assim: se você amar aquele que não te ama, você tem uma recompensa. Creio que esta observação ela é pertinente. Quando o Senhor Jesus estava no seu ministério, de novo, a nossa referência, o nosso modelo é Jesus Cristo. A palavra dele, as orientações dele para nós, como homens que somos, como seres sociais, pessoas que fazem parte de uma sociedade, de uma família, de um pequeno grupo, mas que compõem um macro, um universo de pessoas, de bilhões sobre a face da terra. Jesus se volta para nós quando ele é indagado sobre os mandamentos, está travando aqui. E nós percebemos então claramente que Jesus vem e nos fala algumas coisas bem interessantes. Isto aqui, quando ele fala, alguém pergunta: Senhor, quais são os grandes mandamentos da lei? E Jesus então pega e diz assim: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O amor a Deus acima de tudo e de todos. Jesus pega e diz: este é o primeiro grande mandamento. Não existe mandamento maior do que este. E Deus sabia por quê. Jesus sabia por que ele estava dizendo isto. Porque se eu não aprendo a amar a Deus e se eu não sei como amar a Deus que eu não vejo, como eu posso não amar alguém que eu vejo? O próprio Jesus pergunta e faz esta observação: como eu posso dizer que amo a Deus que não vejo e odiar o meu irmão a quem eu vejo? Então Jesus pega e nos dá este ensinamento dizendo assim: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o primeiro grande mandamento. E ele pega e diz: o segundo é semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Jesus nos amarra nestas palavras. Jesus nos conecta nesta palavra. E ele diz: se você me ama, então você amará o teu próximo, como a você mesmo. E é interessante nós observarmos que por vezes nós estamos falando de amar o outro, e nós nos anulamos. Está errado. Eu me amo primeiro, para depois eu amar o outro. Eu não posso dar ao outro o que eu não tenho. Eu não posso dar amor se de Deus eu não recebi amor. Eu não posso dar amor ao meu próximo, a você, nem mesmo a minha esposa ou as minhas filhas, se eu primeiro não aprender a me amar. Quando isto não acontece, existe um processo doentio instalado nesta vida, nesta casa, nesta família. Eu me amo. Sim, o amor é doador. Sim, o amor é perdoador. Sim, o amor ele quer e pede recompensa. Sim, mas primeiro eu aprendo a me amar. Quando eu não me amo, eu não consigo amar absolutamente ninguém.
Então a base de todo o relacionamento nosso com Deus, toda a base do nosso relacionamento interpessoal, e a base do nosso relacionamento conosco mesmos, comigo mesmo, é o amor. Eu me amo, eu amo a Deus, eu amo o meu próximo. E quando nós pensamos no propósito do amor, no alvo do amor, no objetivo do amor, o porquê amar, amar o quê? Quando eu me amo apenas a mim mesmo, quando eu me amo somente a mim mesmo, eu me torno altamente egoísta. Eu me torno egoísta. Eu me amo e o resto se dane. Não é esta a ideia do amor de Deus, não é. É amar a Ele e amar o meu próximo como eu também me amo. Mas qual, afinal de contas, ou quem é o alvo deste amor? Quem são os necessitados deste amor? Quem são? Onde estão os necessitados do meu amor? Talvez a pessoa, talvez não, seguramente, a pessoa que está aí à sua direita, à sua esquerda. Talvez você que esteja assistindo em casa esta mensagem, esta palavra, que esteja participando deste culto online. Não sei, Deus coloca pessoas diante de nós. Deus coloca pessoas para que ao lado delas a gente construa uma história. Isso é ser família. Deus colocou do meu lado uma mulher, e ao lado desta mulher nós ao longo de anos temos construído uma casa, uma família, uma história. E eu sei que o mesmo é para você. Ainda que você não seja casado, você tem uma família. E Deus colocou e tem colocado pessoas diante de você, necessidades pessoais ao seu lado, de pessoas ao seu lado, para que você pudesse exercer e possa exercer sobre elas e sobre a vida delas influência, mas uma influência transformadora. Mas afinal, quem são os necessitados? E hoje eu quero especificamente falar de um grupo. A resposta é simples: crianças em situação de risco que necessitam de acolhimento. Crianças em situação de risco que necessitam de acolhimento. Acolhimento de quem? Se essas crianças são alvo nosso, meu, seu alvo, o alvo da sociedade deve ser. Se é um alvo da sociedade, é um alvo da igreja. Se é um problema social, é um problema da igreja. Se é um problema social, é um problema individual de cada um de nós, seres homens, seres sociais. Nós precisamos pensar nisto. Mas, por quê? Talvez seja uma pergunta. E deixe-me dizer uma coisa: os porquês são muitos. Talvez a gente tenha mais perguntas do que respostas. Por que essas necessidades? E eu tenho algumas coisas, e aqui daríamos uma série para cada tópico sobre estes. Para cada tópico destes, perdão, nós temos uma sociedade adoecida. Quantos problemas familiares nós enfrentamos dentro da igreja? Quantas crises conjugais nós trabalhamos dentro da própria igreja? E olha, não é um privilégio desta igreja local, Batista Casa do Povo. Quantos problemas nós temos em relação pais e filhos dentro da igreja? Quantos problemas nós enfrentamos na nossa sociedade, aquilo que acontece na sociedade reflete na igreja? Não, deixe-me fazer o inverso. O que acontece nas famílias reflete na sociedade. É diferente. Nós partimos do micro para o macro, não do macro para o micro. O problema não é na sociedade. A leitura é outra. O problema começa no seio das famílias. Famílias disfuncionais, famílias onde se tem a mãe ou tem o pai, famílias onde não se tem pai nem mãe, tem uma figura de referência, um avô, um tio na vida desses meninos e dessas meninas.
Esses pais são os culpados e os responsáveis? Não, eles são vítimas tanto quanto os filhos são de uma sociedade perversa e cruel, em que os valores foram corrompidos e ela está adoecida. Nós precisamos olhar, é isso que a palavra de Deus nos ensina, e outros problemas que nós temos na nossa sociedade. O pastor Bill Hybels disse uma frase, pastor de uma igreja americana, e ele disse assim, que a igreja local é a resposta para a sociedade. É a resposta de Deus para a sociedade. Até que ponto nós, enquanto igreja, até que ponto as igrejas evangélicas da nossa cidade têm sido a resposta de Deus aos anseios e às necessidades que, enquanto igreja, enquanto sociedade, nós experimentamos e temos sido alvos dela. Ok? Por quê? Porque todas essas necessidades, e alguém logo pode se apressar e perguntar, de quem é o problema? É um problema meu? Depende da nossa visão. Nós podemos ver um problema como a história, a parábola do bom samaritano. Havia um necessitado jogado à beira do caminho, vítima de um assalto. O assaltante o feriu, quase o matou, deixando-o semi-morto, diz o texto. E a história diz que passou um levita. Era o cara que ministrava no templo do Senhor. Falava diretamente com Deus. Era o cara que tinha um canal direto com Deus. E a Bíblia diz, Jesus contando essa parábola, diz que o levita passou de lado e não quis tocar e se envolver com aquele problema. Outra história, seguindo a história, diz que passou então um sacerdote. O sacerdote era aquele que oficiava diante de Deus ao povo, e o povo diante de Deus, diz o texto, Jesus contando, diz que ele também passou de largo, de longe. E por fim veio um estrangeiro, um samaritano, um povo que para os judeus não era visto com bons olhos. Este samaritano pega aquele moribundo, coloca sobre o seu animal, leva para uma hospedagem, para um hotel daquela época e diz, escute, cuide deste homem, trate dele, e qualquer necessidade que ele tenha algum gasto depois eu vou te pagar, eu vou te ressarcir. Jesus pergunta, quem é o próximo deste homem? Religião não muda. O fato de ser cristão pode ser indiferente, como era citado por Jesus. O levita e o sacerdote não foram ou não fizeram aquilo que eles deveriam fazer. A princípio, a expectativa de Jesus na parábola era que esse sacerdote e este levita pudesse acudir aquele necessitado, moribundo à beira do caminho, semi-morto. Talvez você diga, não é problema meu. E eu repito, depende da sua, da nossa, da minha, da sua, nossa visão. É um problema da sociedade. Eu creio nisso. É um problema do governo. É para isso que a gente paga os nossos impostos. Mas é um problema da igreja. Por isso a igreja foi plantada na terra, para ela ser sal e ser luz do mundo. Este é o pensamento de Deus para nós. Este é um peso sobre os nossos ombros. É um problema meu, seu. É um problema nosso. Nós podemos dizer assim, não vou me envolver nisso. Não é problema meu, concordo. Segundo a Unicef Brasil, diariamente, dados de 2021, 8 crianças são abandonadas. Não sei se esses números são atuais, Patrícia pode me ajudar. No Brasil, diariamente, 8 crianças diariamente são abandonadas e acolhidas em abrigos, como que temos na nossa cidade, Abide. Você recebeu um folder como este e você tem muitas informações. Alguém não recebeu? Por favor, se alguém não recebeu,
Erga a sua mão que alguém vai chegar até você. Geraldo, nos ajude, por favor. 8 crianças diariamente. 8 crianças são abandonadas e acolhidas em abrigos. Números de 2021. Provavelmente 2022 nós tenhamos um outro número, talvez maior. Período pós-pandemia. 2022, talvez pior ainda, eu não sei. Conjectura apenas. Mas uma das coisas que nós percebemos é que o número de crianças abandonadas, o número de crianças sob maus tratos, crianças que estão em risco de vida, crianças que têm sofrido abusos de toda ordem e natureza, e o pior deles é o abandono. Um número de 8 crianças diariamente no nosso país. Isso é assustador. Isso é assustador. O Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, ele determina que o acolhimento institucional seja uma medida protetiva, excepcional e provisória. Quando nós temos uma criança abandonada, cabe ao governo, então, através do conselho tutelar, pegar esta criança que está em ameaça, ou sob ameaça, por abandono, acolher esta criança e levar a uma casa-abrigo. Nesta casa-abrigo é uma medida protetiva, excepcional e provisória. Portanto, essas crianças, elas a princípio não podem ser adotadas. Tire do seu coração a ideia de adoção. E a minha revolta nesse instante. Eu disse isso para a Patrícia, disse isso para o Rogério, disse isso numa reunião de pastores que fizemos na sexta-feira de manhã aqui na igreja. É revoltante. Mas Deus me fez compreender, e eu espero que Deus faça vocês também compreenderem. O que isso significa? A hospitalidade, provisória que seja, um tempo que uma criança dessa vai passar comigo, com você, com aqueles que estiverem aptos, é uma forma de criar e manter relações sociais, dando a esses meninos e meninas significado, a pessoa, a esta criança acolhida. Com isso nós criamos uma identidade e memória com esta criança, com este menino, com esta menina. Há um princípio, um mandamento de Deus para nós. Quando a palavra do Senhor diz assim: amais, pois, o estrangeiro. Olha a palavra de Deus ao seu povo lá no passado. Amai, pois, o estrangeiro, porque fostes estrangeiros na terra do Egito. Não é interessante observar isso? Deus está dizendo assim: acolha o estrangeiro, porque vocês foram, no passado, também estrangeiros lá na terra do Egito. Olha a perspectiva de Deus. Compartilhai as necessidades dos santos, diz Paulo aos Romanos. Praticai a hospitalidade. Hospitalidade. Compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade. Meus irmãos, observe que nós temos diante de nós um desafio como igreja. Um desafio social, um problema social. E quando eu olho para a palavra de Deus e olho aquilo que Deus tem colocado diante de nós, os desafios que Deus tem colocado de nós, é a mesma coisa quando chega até mim um casal que está com crise, uma família que está com crise. Talvez eu pudesse dizer para este casal: olha, é problema de vocês, se virem. Não. Jamais disse isso a alguém, da igreja ou fora da igreja, membro desta igreja ou não. É um problema meu. Pessoalmente, é um problema meu. Mas como instituição, como igreja, é um problema da igreja. E há tanto de Deus para nós sobre o outro. Quantas e quantas vezes vamos ler na Bíblia a palavra uns aos outros, acolhei uns aos outros, amai uns aos outros, perdoai-vos uns aos outros,
ajudai uns aos outros, servi uns aos outros. Nós vamos ver por tantas vezes em tantos textos sagrados a palavra uns aos outros. Eu dou o que tenho, o que posso, e eu recebo. Porventura não é este, olha só o que a palavra do Senhor nos fala no livro de Isaías, no capítulo 58. Porventura não é este o jejum que escolhi, que soltes as ligaduras da impiedade, desfaça as ataduras da servidão, deixe os livres e oprimidos, despedaces todo o jugo. Porventura não é também que reparta o teu pão com o faminto e recolhas em casa os pobres desabrigados, e se vires o nu, o cubras e não te escondas do teu semelhante. Quando Israel estava se preocupando em jejuar e agradar a Deus, Deus pega e questiona o jejum deles, o sacrifício deles. Escute, vocês estão preocupados em jejuar? E o que eu quero no verdadeiro jejum não é que você acolha, que você veja o nu e o cubras, que você a sustente, você faça alguma coisa nesse sentido. Mas eu quero voltar no texto de Hebreus 13, quando o texto diz no verso 1, seja constante o amor fraternal. Sabe, ser uma casa acolhedora, ser uma família acolhedora, ser uma igreja acolhedora, é uma aventura desafiadora para nós. É uma aventura. Pegar alguém de fora, desconhecido, ver a necessidade dele, ver as limitações dele ou dela, ver o que ele precisa, ver que ele está sofrendo maus tratos, abandono, às vezes sofrendo abuso, e pegar este menino ou esta menina e trazer para dentro da minha casa, sem dúvida nenhuma, é uma aventura desafiadora. Estava conversando essa semana com uma irmã na igreja, e ela participou de projetos como este em São Paulo, e ela disse que a casa dela, o pai levou 4 pessoas, 4 meninos de uma só vez, para um projeto provisório, de acolhimento provisório, e ela estava me contando, depois contou na reunião, que uma dessas crianças, quando ia dormir, ela não dormia em cima da cama, mas ela dormia debaixo da cama. E aí procurou-se saber por quê. Porque por anos aquela criança se escondia debaixo da cama por causa da violência que estava acontecendo dentro de casa com seus pais. Ela era vítima de abusos e ela se escondia debaixo da cama. Foi o entendimento que psicólogos, sociólogos, enfim, as pessoas tiveram entendimento sobre a vida desta criança. E casos como esse têm se repetido por muitos e muitos e muitos lugares da nossa terra. Entre parênteses aqui, extraoficial. Isso não sai, infelizmente não sai, mas agora eu vou expor alguma coisa da nossa cidade. A nossa cidade carrega uma das maiores cidades da região metropolitana de Campinas de abuso infantil. E é uma cidade de altíssimo padrão, mas a miséria tem dominado. Isso fala da miséria espiritual que a nossa sociedade tem vivido. E a igreja é a resposta a essas necessidades. Por favor, não me falem de crianças abusadas, porque das duas uma, ou eu vou reagir, mas vou reagir de uma forma violenta, ou eu vou mandar você para a cadeia na hora. Você pode ter certeza disso. Porque provoca ira, revolta uma situação como esta. Mas, meus irmãos, isto é muito mais comum do que você imagina. Há um grito desses meninos, dessas meninas. Isso nos fala de compartilhar o mais caro em nós.
O que é mais importante na sua vida? É o que você tem? Não é. Quantos aqui já tiveram e já perderam? Quantos que já perderam e já conquistaram? Mas você quer ver uma coisa mais valiosa, mais preciosa do que o amor? O amor próprio, quando alguém perde a sua dignidade. O amor para com o outro, quando a vida já não tem mais sentido. Eu não vejo que o que eu tenho, os meus bens, as minhas posses, sejam mais importantes daquilo que é o amor na minha vida. O amor com que eu amo, o amor com que eu me relaciono, o amor com que eu me estendo e alcanço com o meu braço, o outro, o meu próximo. Sim, é verdade, é desafiador, porque nós repartimos tempo, repartimos finança, nós repartimos alimento, um colo, um abraço, nós repartimos afeto. Nós repartimos afeto. Jesus fala uma coisa dizendo assim: dá a quem te pede e não voltes as costas ao que deseja que lhe empreste. Precisamos interpretar bem esta palavra. Senão daqui a pouco alguém vai sair, olha, a Bíblia diz que é para você me emprestar. Não. Picareta no nosso meio não prosperará. Este é o mandamento segundo o Evangelho de São Vasmir. Digno de morte é o picareta que tenta extorquir você. Pronto. A minha lei é essa. Não é disso que Jesus está falando. Não é. Dá a quem te pede, não voltes. Você vê uma necessidade e você vira as costas. Talvez você diga, o pastor está querendo sensibilizar a gente. Eu estou querendo sim. A minha oração hoje é que Deus dilate o seu coração em amor. Que os seus olhos vejam além das suas fronteiras. Que os seus olhos vejam, enxerguem além das suas portas, dos seus muros. Porque de alguma forma, nós precisamos dar uma resposta a esta sociedade. Mas uma das coisas que nós observamos à luz desse texto que nós lemos de Hebreus 13, não negligencies a hospitalidade, pois alguns praticando-a sem saber acolheram anjos. Há uma mútua transformação quando nós acolhemos. Eu sou transformado. Eu sou transformado. E eu exerço transformação na vida deste que eu acolhi. Você já recebeu um hóspede chato na sua casa? Quem aqui já? Aquele cara ou aquela cara que você achava que era maravilhoso. Vamos jantar lá em casa. E aí quando ele vai embora, tomara que ninguém aqui seja, mas eu sei que deve ter alguns por aí. Quando ele sai, você descobre e seguramente fala, mas que xarope. Vocês usam essa expressão? Não? Tá bom, eu uso. Mas que xarope esse cara, que mané, que babaca. A gente usa essas expressões. Você vai tomar um café com um cara, você diz, vai ser um papo legal, o cara é o cara, Edu, por exemplo. Aí, de repente, você senta com o Edu, vai tomar um café com o Edu. O Edu tem uma cabeça business. Aí você senta com o Edu, vão tomar um café. Cara, não quer falar de negócio, quer falar do seu coração. Um dia desse, estava conversando com um primo meu, que ele é pecuarista, ele cria boi. Muitos anos que eu não falava com ele. Aí, de repente, ele pega e fala, Vasmir, acho que ele nem sabia que eu era pastor. Pra você ver. Primo, primeiro, filho dos irmãos mais velhos do papai. Aí ele disse, meu negócio é ovelha. Eu tirei uma onda com ele.
Como é que é? Eu tirei a onda com ele. Tirei o maior sarro com ele. O negócio é ovelha que você cria assim, cria. Quando ele entendeu, eu não presto, gente, eu não valho nada. A hora que ele entendeu que eu estava falando para ele que eu era pastor, eu disse, olha, eu não estou conseguindo ainda arrancar a lã das minhas ovelhas, eu não estou conseguindo matar ainda, mas se bem que eu já falei que tenho vontade de matar algumas, mas aí ele deu uma risada, disse, você é um vagabundo, você não presta para nada, falei assim, eu concordo com você. Fazer o quê? Mas eu sou mesmo, meu negócio é ovelha. A ovelha não dá dinheiro não, irmãos. Eu queria ser pecuarista também. Mas só Deus sabe como é que vai ser a minha velhice. Oh, Deus. Mas vamos lá, vamos voltar para o papo sério aqui. Mas, irmãos, há uma mútua transformação. Eu exerço influência, aquela pessoa exerce influência sobre mim. Abraão, diz a Bíblia, lá no livro de Gênesis, no capítulo 18, depois você pode ler isso. Ele recebeu o Senhor e 2 anjos. Olha só, Abraão nunca tinha visto aquele sujeito chamado Deus, que se manifestou de uma forma visível. Ele nunca tinha visto aqueles anjos. E agora Abraão acolhe, hospeda aqueles homens e diz, olha, fique aqui que eu vou preparar um cabrito, uma comida. Falou para Sara, corre, prepara a comida. E ele preparou uma comida. E naquele contexto, Deus o abençoou dizendo assim, daqui a 1 ano você vai ter um filho, Sara. Sara era estéril já com 90 e tantos anos de idade. Eu sou transformado. As marcas deixadas na vida de uma criança acolhida são eternas. Se ela sofreu abuso na sua maternidade, com seu pai e com sua mãe, ela vai experimentar nesta casa, dessa família acolhedora, o amor, a dignidade, uma cama arrumada, um prato de comida na hora. Ela vai ter alguém que vai levá-la ao médico. Ela vai ter, é um filho que você vai adotar. Mas tem uma coisa que dói. Eu tenho certeza que dói. É que vai chegar uma hora, uma média de 1 ano e 6 meses, 18 meses. Essa criança provavelmente vai ser retornada aos pais. E você vai ficar indignado e revoltado. Você vai querer matar o Rogério, a Patrícia e a Carol. Será que é um problema meu, problema seu? Talvez a sua vida e o cuidado terá sido a única boa lembrança transformadora na vida dessa criança. Talvez. O amor substitutivo é o amor altruísta. No verso 3 diz assim, lembrai-vos dos encarcerados como se presos com eles. Dos que sofrem maus tratos, como se com efeito, vós mesmos em pessoa fosseis os maus tratados. É você se colocar no lugar de, como eu me sentiria se eu fosse maltratado pelo meu pai? Eu sei o que é isso na minha pele. Eu tenho marcas no meu corpo. Mas eu tive uma mulher, uma mãe, acima da média. E quando esse homem morreu, meu pai, eu chorei a perda dele. Porque Deus restaurou a minha relação com esse pai. E eu o chamo até hoje de papai. Como chama minha mãe de mamãe. Ambos se foram. Você pode fazer e agir de forma empática para os que sofrem maus tratos. Você pode fazer diferença na vida de uma criança.
há um apelo, um grito da nossa sociedade. E nós precisamos reverberar esse grito. Deus tem levantado o Estado, e é responsabilidade em muitas áreas, como, por exemplo, a Associação Beneficente de Indaiatuba, ABID, representada pela Patrícia e pela Carol aqui. A nossa cidade, o nosso município, a prefeitura, com a área social, representada pelo Rogério, que está aqui, membro da nossa igreja. Mas eu quero caminhar para a conclusão, já passando de hora já. Eu quero ler com você um texto que eu li no domingo último, no culto da noite. E eu quero fazer um pedido, que você assista o culto de domingo passado, no último domingo, no culto da noite. De manhã tivemos a homenagem das mães, e à noite este culto. E eu quero ler com você esse texto, de Mateus capítulo 25, do versos 31 a 46. Fim de todas as coisas, grande julgamento. O mundo já terá se passado, a igreja já terá sido arrebatada, Jesus já terá voltado, enfim. E nós sabemos que isso vai acontecer. Jesus pega e diz assim: quando vier o Filho do Homem na sua majestade, todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros. Deus fará separação. Como o pastor separa dos cabritos as ovelhas, há cabritos e há ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, olha só, direita, mas os cabritos à esquerda. Por que vocês estão rindo? Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparada desde a fundação do mundo. Porque, e aqui está o negócio, usar uma expressão que a gente usa muito, aqui o bicho pega, para mim e para você. Porque tive fome, me desses de comer, tive sede, me desses de beber, era forasteiro e me hospedaste, estava nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, preso e fostes ver-me. Então perguntarão os justos, os da direita: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos? Ou nu e te vestimos? Que coisa! E quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? O Rei Jesus Cristo dirá assim, respondendo, lhes dirá: em verdade vos afirmo, que sempre que os fizestes a um destes meus pequeninos, a um desses pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Tem uma coisa em comum com esses dois grupos, ovelhas e cabritos, da direita e da esquerda, justos e injustos. Nenhum deles viu Jesus nos pequeninos. Nenhum deles. Os justos fizeram,
Fizeram motivados pelo que Deus disse para eles fazerem, mas eles não viram Jesus neles, nos pequeninos. Os injustos definitivamente não fizeram. Mas ao final eles questionam: quando foi que te vimos? Nu te vestimos, com fome deste comer, te acolhemos, enfim, cuidamos. E aí Jesus pega e disse: vocês fizeram quando fizeram a um desses pequeninos. Concluindo, vamos sair daqui hoje. Amanhã, segunda-feira, vamos ligar lá na BID. Vamos começar a preparar uma série de documentos. Ter responsável familiar com idade acima de 30 anos, possuir residência fixa no município, e tal. Atestar de bons antecedentes. Precisa ser assim mesmo. Acho que seria uma boa na igreja a gente também ter atestado de bons antecedentes para receber as ovelhas. O que vocês acham disso? Não, você tem que passar lá na polícia e trazer uma atestado de bons antecedentes. Não é isso. Não é isso que a gente está falando. Eu estou colocando uma necessidade diante de vocês. Patrícia, Carol, fiquem de pé mais uma vez. Rogério. Eu quero que a câmera foque bem esses três aí. Por favor. Você pode focar essas três para mim, por favor? Acenda as luzes. Eu gostaria que você fizesse algo. Primeira coisa que você vai fazer. Deus, fala para mim sobre esse negócio aí. Primeira coisa que eu quero que você faça é ore. Pastor, já tenho 2 filhos, já criei meus filhos. Talvez você vai arrumar um irmãozinho para os seus filhos. Pergunte, podem se assentar. Pergunte-se: eu devo acolher uma criança? Obrigado, meu cameraman. Pergunte-se: eu devo acolher uma criança? Segundo, pergunte. Primeiro você orou, hein? Está orando. Deus, o que o Senhor pensa e quer sobre isso para a minha vida? Irmão, se fosse meu coração, eu já chegava lá em casa 3 semanas atrás, quando eu conversei, fui chamado lá na prefeitura e fui conversar com o Rogério e com a Patrícia. Se fosse no meu coração, eu teria chegado lá em casa com umas 2, 3 crianças. Eu saí de lá com raiva aquele dia, viu? Eu quero dizer para vocês, raiva de vocês, tá bom? Mas depois eu aprendi a amar vocês. Por quê? Se você estiver na lista de adoção, você não pode acolher uma criança dessa. Não pode haver mistura. Mas é possível que uma criança acolhida, mais adiante, vá para a adoção, e não sua. É duro isso. Ai, meu coração, as paredes do meu coração. Mas eu quero dar uma palavra como pastor de vocês, as minhas ovelhas. Conheça, investigue. Mas eu oro hoje para que Deus dilate o seu coração. Crianças de 0 anos, recém-nascidas até 17, 11 meses e 29 dias. Há um grito. Crianças que provavelmente têm mais experiências de vida e sofrimento que você.
Crianças que muitas vezes não aprenderam o que é limite. Por último, não menos importante, entre em contato com essas meninas. A Associação Beneficente Indaiatuba, ABID. É um projeto da Prefeitura Municipal em parceria com a ABID, projeto moradas, @associacãoabid.org.br. De quem é o problema? Meu. Talvez você diga, isso não tem nada a ver comigo. Se não tiver com você, tem com quem? Que evangelho é este? Eu sei que alguns aqui não têm condições emocionais, econômico e financeiro, mas eu sei. Quando foi que começou esse projeto? Outubro. Sabe quantas famílias de outubro até agora? Outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, maio. 6, 7 meses. Sabe quantas famílias aptas até agora? 4 famílias aptas. Sabe o que o juiz da nossa cidade e o promotora disse para eles? A resposta a este projeto está dentro das igrejas evangélicas. Será que é? Você pode ficar de pé? Rogério, Patrícia, Carol, vem aqui, por favor. Eu vou expor vocês ao constrangimento hoje, mas nós vamos orar. Sim? Podem subir aqui, por favor. A minha feiura não é contagiosa. É um prazer receber você aqui. Parabéns pelo trabalho de vocês. Parabéns mesmo por este projeto. Eu tenho falado com os pastores. Fizemos um café, depois daquele café, você não imagina o que virou isso. Pois é. Mas eu creio que Deus vai fazer algo. E de repente nós teremos algumas dessas crianças sendo acolhidas lá no Casa Kids. Vamos orar? Você pode estender a sua mão para cá? Estendendo as suas mãos, orando pela vida da Patrícia, da Carol, do Rogério, de todos os que estão envolvidos neste projeto. Mas ore pelas crianças. Hoje nós temos 13 crianças. Há 3 semanas atrás eram 25 crianças. Ontem era 17 e hoje são 13 crianças. Talvez sem perspectivas. Deus, eis aqui nossas vidas e nós temos diante de nós um grande desafio. Este projeto, ó Deus, do nosso município, dos serviços sociais da nossa cidade, como a BID, e que chega até nós. Nós queremos dar uma resposta a isso. Nós queremos, neste momento, orar, clamar, interceder pela vida da Patrícia, como mulher que é, esposa, mãe, pela vida da Carol, de igual forma, pela vida do Rogério e todos que compõem esta equipe. Oramos para que o teu favor e a graça do Senhor esteja sobre eles, que o Senhor os ajude. Deus, dá a eles inteligência, sabedoria, dá a eles graça na condução deste projeto.
Mas eu quero colocar hoje a vida da tua igreja, nossa igreja. Ó Deus, que o Senhor desperte em nossos corações este coração hospitaleiro, de amor ao próximo, de acolher o necessitado, e de uma forma especial, meninos e meninas. Deus, nós oramos pela vida deles, oramos por este problema tão sério na nossa cidade, na nossa sociedade. Seja a tua graça e o teu favor sobre cada um deles. E queremos dizer como o profeta Isaías diz: eis-nos aqui, Deus. Nós queremos sim fazer diferença. Obrigado por este dia, por esta manhã e pela vida desta equipe aqui. E os abençoe. Abençoe a ABID, abençoe a nossa prefeitura, os nossos governantes. Dá a eles sabedoria e estratégia nas conduções dos problemas sociais vividos pela nossa sociedade. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém e amém. Obrigado. Deus abençoe vocês. Conte conosco. Nem que seja para dar uma palavra como esta. Tá bem? Ao final do culto você recebeu este folder aí. Patrícia, Carol, Rogério também vão estar à porta. Vocês podem já? E você pode pegar informações, tirar dúvidas. E Deus abençoe você. Tenha uma semana plena. De novo, mamães, parabéns no seu dia. Grande beijo e abraço. Amém. Antes de eu respirar, sopraste tua vida.